pessoal, já estou aqui. Mais um vídeo aqui, fazendo, não vai ser uma gameplay, vai ser um react aqui de... Vai ser do canal TikTok Draw. Eu já assisti esse canal aqui há muitas vezes, é um canal de terror. Pode ter coisa violenta aqui? Pode. Mas aí, vocês sabem, né? Então bora lá. Primeiramente, se você já assistiu um desses desenhos, você vai estragar sua infância. Quem não assistiu o Gumball, levanta a mão. Comenta aí embaixo se você já assistiu o Gumball. Hoje voltamos ao universo dos desenhos animados e vamos falar sobre o episódio perdido e aterrorizante do incrível mundo de Gumball. Preparados? Sarah estava tranquilo no sofá de sua casa assistindo Adult Swim. Sem perceber, era tão tarde que a programação da televisão já iria terminar. Só restariam os comerciais. Nunca havia ficado na frente da televisão até aquela hora, então decidiu ficar até o fim. Mas quando pensou que o momento havia chegado, ficou surpreso ao ver que na parte inferior da tela anunciaram um episódio especial do incrível mundo de Gumball, a série favorita de seu irmão. Ficou para assistir e assim que começou, percebeu que algo estava diferente. O logotipo da série tinha as cores mais apagadas, como opacas. Mas o que mais chamou sua atenção foi o título, vai ter uma o série duelo. desse canal aqui. O capítulo começou com Gumball, de 12 anos, em um canto da escola. Havia pouca luz, mas dava para perceber que estava muito triste. E pelas janelas dava para adivinhar que já era noite, o que era muito estranho. De repente, a cena mudou e ele apareceu em sua casa. O pai de Gumball, Richard, pode ser visto entrando na cozinha totalmente vestido de preto e com um aspecto triste. E de repente se jogou no sofá, começando a chorar intensamente. Esse choro foi a única coisa que quebrou o silêncio que reinava no capítulo. Era tudo muito estranho. A série normalmente era muito alegre, mas isso estava sendo perturbador. Não assiste esse vídeo Richard sozinho. ainda estava Eu tô chorando no sozinho sofá aqui. quando Sarah pôde ver também sua esposa, Um pouco de Nicole. medo aqui. Ela não estava usando as roupas Parece normais, que tem um estava vestida de satanás preto. aqui no meu Se sentou quarto. ao lado do marido tentando confortá-lo, mas ela também parecia Esse triste. vídeo aqui sozinho. O choro daquele homem Você fez vai até ter Sarah se batismo sentir aqui. mal. Era muito real. A cena acabou e a ação foi reposicionada na escola, especificamente na sala do diretor. Mano, Os pais de Gumball estavam lá, Mano, com suas roupas eu tô com normais, medo, parecendo mano. preocupados. parece que tem um O diretor satanás informou aqui. que seus filhos, Anaís e Darwin, haviam desaparecido. Depois de muitas horas, eles haviam os encontrado na floresta, mortos. E a coisa não parou por aí. O diretor deu todos os tipos de detalhes de suas mortes. Os pais ficaram em choque e Sarah se sentiu tentado a desligar a televisão. Estava sendo demais para ele. Mas a curiosidade levou-o a melhor. E ele decidiu ficar. A próxima cena era outro flashback. Foi justamente no momento em que os professores alertam a polícia sobre o desaparecimento dos pequenos. Depois de buscar pela escola e não encontrar nada, o episódio mostrou como eles foram para a floresta mais próxima. Ao lado de um lago e dentro de uma caixa, encontraram a cabeça de Anaís. Na mesma caixa havia também uma nota que parecia conduzir à próxima descoberta. Não tô vendo isso não. Pouco depois, foi visto como encontraram o corpo de Darwin, desmembrado e sem os olhos. Aquela Mano, imagem que era eu tô absolutamente assistindo horrível, aqui, mano? tanto que Sarah estava com os olhos completamente fechados. Além disso, a imagem era muito realista. Mano, o que Eles não eu tô pareciam assistindo desenhos aqui, animados. mano? Tô com Bem medo. ao lado dele também encontraram o que estava faltando no corpo de sua irmã. Mano. Tinha um enorme buraco na barriga, como se o estômago tivesse sido arrancado. Eu tô assistindo aqui, Como mano. aquela eu tô série com colorida medo, havia se sério. transformado nisso. Eu tô com medo. Sarah se sentiu tão mal que teve que correr para o banheiro para vomitar. Estava tão confuso com o que tinha tô com acabado de medo, ver que não galera. pensou duas vezes Parece em que pesquisar tô no assistindo Google Satanás para ver se aqui alguma do página lado. de filme falava desse episódio, mas não encontrou nada. Não havia vestígios de um duelo em nenhuma parte. Já fazia muito tempo que ele se perguntava se mais alguém estava assistindo aquele estranho episódio. Então, sem pensar muito, chamou seu irmão Larry. Atendeu o telefone bastante irritado. Era muito tarde, ele tinha acordado. Sarah pediu a ele que colocasse no Cartoon Network para ver se conseguia ver o mesmo que ele. Seu irmão, apesar da raiva inicial, lhe disse que iria se levantar para ver. Então esperou enquanto olhava para a televisão. A série já havia voltado do intervalo comercial e agora estava de volta ao escritório do diretor. Perguntou a Larry pelo telefone se ele podia ver o mesmo que ele.
Mas, para sua surpresa, seu irmão disse que não via nada. Na sua televisão passava apenas um episódio antigo de Looney Tunes. Sarah ficou chocado. Como isso era possível? O tão assustado que correu para a TV para pressionar o botão de desligar. A cara dela, cara, eu tô com medo. Apertou os botões com tanta força que não conseguiu desligá-la. E desconectar o dispositivo também não funcionou. Aquele era um pesadelo terrível. Não poderia ser real. Um celular quebra a TV. Havia se levantado com tanta pressa que seu telefone caiu no chão e seu irmão acabou desligando. Estava sozinho mais uma vez. A porta da rua estava trancada com a chave e decidiu se trancar no quarto também. Achou que o mais sensato era chamar a polícia. Aquela situação não era normal e ele estava em perigo. Enquanto isso tudo acontecia, o episódio continuou. Os pais ainda estavam conversando com o diretor. A mãe perguntou sobre o estado de saúde de Gumball, já que ninguém havia comentado sobre ele. Mas o diretor fez uma careta e disse que achava que Gumball estava em casa. Não tinha aparecido na escola naquele dia. A mãe começou a chorar com o coração partido. Enquanto o pai disse que Gumball havia entrado no ônibus escolar naquela manhã. Haviam observado nele um comportamento estranho, mas não deram importância. A escola chamou novamente a polícia. E vasculhou todo o prédio em busca do menino. Sério, eu tô com medo. O encontraram em uma sala de aula, pendurado por uma corda, com uma faca coberta de sangue ao lado dele. O episódio terminou com a imagem do cadáver de Gumball. Mano. Seguido de uma série de créditos estranhos, sem a música principal. Depois que a tela ficou completamente preta, Sarah foi capaz de assistir a alguns videoclipes chocantes. Uma pessoa vestida de médico da peste negra, um gatinho sendo esmagado pelos calcanhares de uma mulher, mano, e por que eu tô fim, assistindo, a imagem de uma mano? criança pequena, muito parecida com seu irmão, que levou um tiro de revólver. A pessoa que estava atirando era igual ao seu pai. Naquele momento, Sarah começou a chorar completamente desconsolada. Ao longe, já se escutavam as sirenes da polícia. Quando revistaram a casa, quase não encontraram nada que comprovasse o que ele estava dizendo. Mas havia gravado parte do episódio e mostrou aos agentes que agora acreditaram nele. Mas quando estavam lá, mais e mais viaturas da polícia começaram a chegar. Seu irmão mais novo havia desaparecido e seus pais eram os principais suspeitos. Era tudo um pesadelo horrível e parecia que aquela série era uma espécie de premonição. Com o tempo, Sarah seguiu em frente com sua vida e até conseguiu contatar os responsáveis por aquele terrível episódio. Mas eles foram responsáveis apenas por uma parte do episódio. Parece que posteriormente havia sido manipulado. A maioria das pessoas ainda não acreditava no que tinha visto naquela madrugada. Mas ele não deixava de pensar nisso por um único dia de sua vida. Uma lenda assustadora circula entre os japoneses sobre um espírito feminino que não tem a metade inferior do seu corpo. Dizem que se rasteja com as mãos que possuem dedos longos, com garras capazes de cortar a carne como se fosse manteiga. O espírito se move com as garras fazendo um barulho muito desagradável, do qual recebeu o nome de Teki-Teki. Diz a lenda que Teki-Teki é o fantasma de uma jovem muito tímida e que foi alvo de várias piadas, tanto no colégio como fora dele. Mas chegou o dia em que uma das provocações terminou pior do que o esperado. Aproveitando que na época da cigarra, um grupo de amigos decidiu fazer uma brincadeira de mau gosto. Colocaram uma daquelas criaturas em cima dela para rirem enquanto ela tentava removê-la. Juntos, eles a seguiram cuidadosamente, tomando cuidado para não serem vistos. A menina chegou a uma pequena estação ferroviária. Era tarde, quase não havia ninguém lá. Era o momento perfeito para fazer isso. Um deles se aproximou dela e colocou cuidadosamente a cigarra em seu ombro. Quando ela percebeu algo se movendo ao seu lado e viu o inseto, ela começou a pular e se sacudir, tentando tirar o inseto. Mas ela escorregou e caiu nos trilhos. Os agressores estavam muito distraídos, rindo, para perceber que o trem estava chegando. E antes que alguém percebesse, bum! O trem passou pela estação com toda velocidade. Naquele momento, eles ouviram um grito que os deixaram calados. Assustados, se aproximaram dos trilhos. E lá estava o corpo desmembrado da jovem, que não gritava mais, não se mexia. Só dava para ver o ódio e dor em seu rosto. Os alunos foram para casa e juraram não contar o que aconteceu. Ela era uma menina muito estranha, uma depressiva. Todo mundo vai pensar que ela cansou de viver e se jogou na frente do trem, pensaram. E assim foi. Todos pensaram que a pobre jovem havia se suicidado. Uma noite, quando os meninos estavam rindo do que aconteceu, enquanto voltavam para casa, eles começaram a ouvir barulhos estranhos nas ruas próximas. Aos poucos, eles foram parando de rir e ficaram com medo. A cada esquina que cruzavam, o som ficava mais alto. Até que um deles, que não aguentava mais, começou a correr.
Ele pensou que havia escapado. Olhou para trás para se certificar de que estava seguro. Mas quando olhou para trás, os seus companheiros o ouviram de longe. Foi então que eles começaram a correr sem parar. Quando eles passaram pela última rua, lá estava a garota morta, sem as pernas e olhando para eles. Eles queriam fugir, mas estavam paralisados e horrorizados. Não podiam acreditar no que viam. Então o espírito pegou uma foice pequena e afiada e os matou, partindo-os ao meio. Desde então, o Tec-Tec vagou pelas estações vazias em busca de mais vítimas para amenizar a sua raiva. Mas não confie. Há histórias que colocam o Tec-Tec em outros lugares, além das proximidades dos trilhos. A história de um jovem que saiu do colégio em uma noite muito tarde chegou aos nossos ouvidos. Ele estava na rua quando percebeu que havia esquecido as chaves da sua casa na escola. Quando ele se virou para voltar, uma das janelas estava acesa. O rapaz pôde ver nela uma linda menina que o observava. Ele ficou fascinado e então a garota pulou pela janela, se jogando em direção a ele. O que antes parecia ser encantador, agora era horrível. A garota não era mais linda. O seu rosto estava abatido e metade do corpo estava faltando. E ele podia ver como ela ainda sangrava. Ele queria gritar, mas não conseguia. Queria se mexer, mas não conseguia. Ele estava completamente paralisado de terror. Já sabia que era a Tec-Tec. O espírito já estava em cima dele e em questão de segundos o partiu ao meio com as suas próprias garras. Na manhã seguinte, os seus colegas encontraram apenas as pernas brutalmente tortas, mas a parte superior do tronco nunca apareceu. Existe uma entidade muito semelhante que está relacionada ao Tec-Tec. O espírito Kashima Reiko, que pertence a uma garota que foi brutalmente abusada nos banheiros de uma estação ferroviária de Hokkaido. Os agressores a abandonaram, pensando que estava morta, mas não estava. Kashima rastejou pedindo ajuda, mas não havia mais ninguém no local para ajudá-la. Então ela caiu nos trilhos do trem, os trilhos começaram a balançar e o trem estava chegando. Antes que ela pudesse gritar, o trem passou por cima dela velozmente, a cortando ao meio. Isso não a matou na hora. Ela se arrastou implorando por ajuda, mas ninguém apareceu. E finalmente ela sangrou até a morte. Agora ela vaga pelos banheiros das estações de trem, especialmente nas noites mais escuras. Ela bate na porta e pergunta: onde estão minhas pernas? A vítima deve responder: na rodovia Meishin. Mas caso responda qualquer outra coisa ou pensar muito, Kashima não pensará duas vezes em passar pela porta e rasgar brutalmente as pernas de quem estiver lá dentro. A lenda de Tec-Tec, embora relativamente recente, marcou a população japonesa e já conta com 2 adaptações ao cinema de 2009, Tec-Tec e Tec-Tec 2. As estações de trem são lugares com grande fluxo de pessoas em qualquer cidade do mundo. Então, lembre-se, tome muito cuidado com elas, principalmente se for à noite e elas estiverem quase vazias. E se alguém bater na porta do banheiro, prepare-se para o pior. Dizem que há algum tempo um cadáver enforcado de uma mulher apareceu no meio da floresta. Era Loretta Swan, uma mãe solteira que havia deixado apenas uma filha, a Lazari. Ao lado do corpo estava um papel com uma carta de despedida que dizia o seguinte: minha querida Lazari, ao ler esta carta, você terá muitas perguntas sem respostas. Espero que um dia você possa me perdoar pela dor e pelo sofrimento a que te sujeitei. E, acima de tudo, por deixá-la sozinha de agora em diante. Estou lutando há muito tempo e a loucura está consumindo a minha mente. Mas antes de ir, quero que você saiba toda a verdade. Você sabe que sempre eu fui muito religiosa e dedicada a cumprir a graça de Deus. Nunca questionei, nem mesmo descobri que era estéril e não poderia ter filhos. Eu simplesmente continuei desejando encontrar o amor em um homem bom e justo. Um dia eu estava na biblioteca lendo alguns livros, procurando citações para um discurso, e tive a sensação de que alguém estava me observando. Foi a primeira vez que o vi. Ele era o homem mais bonito que já conheci, e ele tinha uma aparência brilhante e atraente. Cruzamos alguns sorrisos, até que finalmente me aproximei e nos apresentamos. Seu nome era Evan Harrison. Logo depois que começamos a sair, eu quase confessei que estava apaixonada. Era inevitável, havia algo cativante nisso. Em algum lugar entre o real e o divino, confiei a minha vida e os meus segredos a ele, embora ele nunca quisesse falar sobre si mesmo. Eu sabia que eu era estéril, mas ainda assim ele me convenceu a tentar ter um filho que eu tanto queria. Conseguimos, engravidei e comecei a pensar que era um milagre. Então eu tive você, Lazari. E você tinha o mesmo jeito divino e cativante do seu pai. Mas pouco a pouco, tudo se transformou em algo obscuro e maldade. Evan me abandonou e desapareceu de repente, sem explicação. Apesar disso, segui em frente. Você cresceu feliz comigo. E a cada dia eu te amava mais.
Tudo mudou no dia do seu 4º aniversário. Sua aparência sedutora se transformou em algo maligno. Seus olhos não refletiam mais a inocência e agora eles tinham um brilho vermelho, como o fogo do inferno. Comecei a me preocupar e a pesquisar um livro sobre religião, uma explicação do que estava acontecendo com você. Um dia, enquanto estava em casa lendo, ouvi alguns gritos horríveis no quintal. Corri para fora e vi você atacando o nosso vizinho caído no chão, mordendo e o devorando como se você fosse um cachorro faminto atacando a sua presa. Até o seu corpo havia sofrido mutação. Você tinha garras e cascos, dentes pontudos e uma abertura estranha no peito. Como uma segunda boca. Quando eu te chamei, você voltou à sua forma normal e correu para me abraçar com lágrimas nos olhos. Eu não podia permitir que isso fosse descoberto e a minha Lázaro fosse tirada de mim. Então me livrei do corpo e acorrentei você no porão. Passei noites sem dormir investigando e finalmente encontrei uma resposta. Zalgo. Seu pai é um demônio e eu me entreguei a ele para ter você. E o pior é que agora você está se transformando em um ser sombrio, perdendo seus sentimentos. É por isso que me tranquei no porão com você e fiz o melhor para expulsar esse mal de você. Todos os ritos e sofrimentos pelos quais te fiz passar foram apenas para te fazer voltar a ser a doce menina de antes. Mas eu estava machucando muito você com aqueles exorcismos e estava me machucando também. Eu até tentei procurar Zalgo e falar com ele, mas não atendeu às minhas ligações. Maldito seja 1000 vezes por destruir a minha vida e da minha filha. Agora ele quer pegar você e usá-la através de mim, mas não vou deixar. Então me escute, Lázaro. Corra o mais longe que puder. Esteja sempre alerta e não confie em ninguém. Eu te amo e sempre vou te amar. A pequena Lazari, de 8 anos, olhava para o cadáver de sua mãe, abraçando seu ursinho de pelúcia. Agora ela estava sozinha e não tinha para onde ir. Ela começou a vagar pela floresta até que encontrou uma figura estranha. Um homem alto, sem rosto, vestido com um terno e rodeado por tentáculos que saíam de suas costas. Ela queria conhecê-lo e ser sua amiga, então ela estendeu a mão e o homem a levou com ele. Lazari Natalie Swan é a protagonista da história em quadrinhos A Eat Pasta for Breakfast. É híbrida entre humano e demônio, denominado Zalgo. Ela foi encontrada por Slenderman em uma floresta e mora em uma casa com mais histórias assustadoras. Às vezes ela se transformava involuntariamente e atacava outros seres sobrenaturais para devorá-los, mas nunca humanos. Você só consegue ver diferentes tons de vermelho, não pode perceber nenhuma outra cor. E nas costas tem várias cicatrizes bem marcadas, de quando a sua mãe tentou expulsar o demônio do seu corpo. No entanto, como qualquer menina de 8 anos, ela também gosta de brincar, pintar e estar perto das pessoas. Ela se dá muito bem com a Lulu, que é como sua irmã mais velha, e está secretamente apaixonada por Jack Ailes, um amor doentio, porque ela também come suas vítimas. Mas isso só acontece quando ela está em sua forma humana, a mais inocente e inofensiva. Quando ela ataca, ela assume sua forma faminta, na qual se comporta de forma selvagem. Ela age como um animal tentando caçar uma presa, sem nenhum tipo de afeição. Quando ela retorna ao seu estado humano, ela não consegue se lembrar do que aconteceu e se arrepende. Ela também tem uma terceira forma, o Zalgo, que raramente assume. Por sorte, visto que é seu estado mais violento e letal, onde mostra sua verdadeira essência demoníaca. Vou me apresentar. Meu nome é John Koyfer. E agora que a história de Ben Drowned, ou Ben the Drowned, se popularizou, eu gostaria de esclarecer alguns fatos que estive investigando após a sua morte. Começarei do princípio. Ben e eu estávamos na mesma classe. Era um menino muito tímido, mas logo nos tornamos amigos porque compartilhávamos a mesma paixão por videogames. Um dos nossos favoritos era o The Legend of Zelda, Majora's Mask, para o Nintendo 64. Ben era um garoto bonito, com cabelos loiros na altura dos ombros e olhos azuis claros. Todos o consideravam um estranho, porque sua personalidade era diferente. A gangue dos valentões da classe, formada por Matt, Jack e Alex, constantemente mexiam com ele. Matt era o pior. Era desprezível e tinha uma cicatriz no lábio de uma velha briga da qual costumava se gabar. A situação do pobre Ben em casa também não era muito boa. Seu pai havia falecido no ano anterior em um acidente de trânsito. Pouco antes de morrer, Ben havia lhe contado sobre os problemas que tinha na escola e seu pai havia o tranquilizado. Amanhã falarei com seu professor. Tenho certeza que encontraremos um final maravilhoso, não é mesmo? Deu um beijo na testa e sorriu, sem saber que essas seriam suas últimas palavras. Ben não costumava sorrir muito. O dia em que o vi mais feliz foi quando conseguiu comprar o jogo Majora's Mask, com o dinheiro que havia juntado. Passava horas jogando e sempre o levava com ele. Eu queria ser como o Link, poder ser corajoso e enfrentar aqueles valentões, costumava dizer. Um dia fui buscar Ben em sua casa para irmos juntos à aula. Quando cheguei, estava jogando Majora's Mask.
Lembro que salvou a partida bem na fase School Kids. Então colocou o jogo em sua mochila e fomos para a escola. No intervalo veio me procurar desesperado porque Matt havia revirado suas coisas e seu jogo havia desaparecido. Eu o acompanhei até a sala dos professores. Para contar o que aconteceu, fomos em busca de Matt. Ben, você tem certeza que foi o Matt? Disse a professora. Sim, eu vi revirando minhas coisas. Fique tranquilo, pois você nunca mais voltará a vê-lo. Ouvi Matt murmurar com uma voz sombria. A professora pediu que o Matt esvaziasse sua mochila. Lá estava o jogo sem o adesivo. Ben me pediu para guardá-lo, então, com medo de que na saída tentassem pegá-lo novamente, disse que me ligaria para ir em algum lugar seguro devolver. Ao chegar em casa, fiquei esperando sua ligação. 10, 20, 30 minutos se passaram e o telefone não tocou. Estava preocupado. E se o Matt e os outros tivessem feito algo? Corri para a casa de Ben com o jogo nas mãos. Pouco antes de chegar, ouvi gritos e gemidos que vinham da margem de um lago próximo. Me aproximei, então vi Matt, Jack e Alex. Ao lado, estava Ben, deitado no chão, gravemente ferido. Gritava de dor e cobriram seu rosto com as mãos. Fiquei a poucos metros deles e vi Matt pegando um pedaço de madeira do chão. Você disse que me viu pegar seu jogo nojento, não disse? Não se preocupe, você não verá mais nada. Enfiou o pedaço de madeira em um dos olhos de Ben e depois no outro. Ben gritava desesperado. O espetáculo era assustador. Queria fazer algo, mas não conseguia me mover. O sangue jorrava de suas órbitas e cobria o rosto e as roupas do meu amigo. Vomitei e comecei a chorar. Você não deveria ter feito isso, disse Ben a Matt. Matt o pegou pelo pescoço e o arrastou até o lago. Mergulhou a sua cabeça na água, o afogando enquanto dava gargalhadas. Jack e Alex se assustaram e saíram correndo. Quando o Matt terminou o trabalho, largou o corpo sem vida de Ben e saiu na mesma direção. Não havia mais ninguém. Me aproximei de Ben com as pernas trêmulas. O segurei em meus braços, o abraçando sem soltar o jogo Majora's Mask. E ainda tinha em minhas mãos. Continuei assim até a polícia chegar, que havia sido alertada por um vizinho. Meu melhor amigo havia morrido e eu não pude fazer nada para impedir. Isso ainda me deixa com pesadelos à noite. Quando cheguei em casa, fui tomar banho para me livrar de todo o sangue. O jogo de Zelda também estava manchado. Passei um pano e vi algo escrito à mão no cartucho, uma palavra, Majora. Até então não tinha percebido o detalhe, mas não dei importância. No dia seguinte, quando acordei, o jogo havia desaparecido. Procurei em todos os lugares, sem encontrar. Depois de contar o que aconteceu à polícia, colocaram Matt em um centro de detenção para menores. 3 dias depois saiu no noticiário que Matt havia morrido em circunstâncias estranhas. Disseram que seus olhos saíram das órbitas enquanto jogava The Legend of Zelda, Majora's Mask. Na televisão apareceu a foto do cartucho do jogo. Era exatamente igual ao de Ben, o mesmo que eu tinha com a mesma palavra escrita. Quando desmaiei, senti um arrepio por todo o corpo. O que estava acontecendo? Comecei a investigar e descobri que Jack e Alex também morreram da mesma forma que Matt. Só poderia ser a vingança de Ben. Mas as coisas não ficaram assim. Tudo começou a ir além e ocorreram mais mortes. Entrei em contato com pessoas que jogaram a versão do jogo amaldiçoado para descobrir qual era a diferença do original. Havia uma partida salva com o nome de Ben, School Kids. Costumava aparecer em fases onde não deveria estar, te olhando fixamente. E a sinistra estátua de Link o perseguia por toda parte, fazendo estranhas animações com olhos diabólicos ensanguentados. Um dia, me emprestaram um videogame. Enquanto eu jogava, a estátua de Link apareceu e quando, ao morrer, em uma das telas dizia: "Você teve um fim terrível, não teve?" Fiquei chocado, era uma frase parecida com a qual o pai de Ben havia dito a ele antes do acidente. Tinha uma parte que não havia aparecido para outros jogadores. Quando o Link estava morrendo, em seu diálogo dizia: "Embora você não tenha me ajudado, não guardo rancor de você, amigo." Então é verdade que existe uma versão amaldiçoada do jogo Zelda, onde Ben Drowned gosta de brincar com a sua mente. Para que sinta medo? Sua imagem o persegue inclusive em sonhos, lhe atormentando até que você provavelmente enlouqueça. Mais uma tarde, não tinha vontade de estudar. Maria estava encostada no sofá, assistindo um vídeo após o outro em seu TikTok. A verdade é que ultimamente estava bastante viciada. Não era do tipo que fazia danças ou coisas assim, mas postava outros tipos de conteúdo. E estava neles quando viu uma publicação que chamou sua atenção. Era um tanto estranha. Simplesmente podia ver uma pessoa de costas caminhando pela rua. O que mais a surpreendeu foi a música. Era assustadora, mas adorou. Uma mistura de medo, gosto e também intriga. Por isso, rapidamente começou a pensar no que poderia fazer com ela. Queria usá-la. Isso levou o dia todo. O tédio havia deixado sem ideias, mas logo conseguiu. Gravou um vídeo com transições absurdas, que com a música parecia que se transportava para outro lugar. Ficou feliz com o resultado. Então postou e assistiu à nova temporada de Sex Education. Já era tarde, então naquele dia não voltou a usar seu celular. Voltou a entrar no TikTok na manhã seguinte.
E a essa altura, parecia que tudo estava diferente. Já não aparecia nenhum único vídeo de dança, nem músicas que estão em alta, nem desafios. Ela passou mais de uma hora tentando encontrar aqueles vídeos que normalmente compunham o seu "pra você", mas não havia mais nenhum. No começo ela não se importou. Ela pensou que poderia ser um bug do aplicativo, mas à tarde, quando ela voltou da escola, as coisas permaneceram as mesmas. Ela reiniciou o telefone e nada. Os únicos vídeos que pôde ver eram muito semelhantes ao que havia chamado sua atenção no dia anterior. Pessoas descendo a rua ao som daquela música estranha. Passou horas olhando para o telefone, mas as coisas continuavam piorando. Agora esses vídeos aumentaram sua intriga e estavam se tornando assustadores. Uma pessoa perseguindo outra, alguém que era pego de surpresa. E para piorar, reconheceu alguns dos lugares que apareciam. Estavam perto de sua casa. Tentou se acalmar e pensar. Mas então lhe ocorreu clicar na música para ver de quem era e quais outras pessoas haviam usado. Precisava saber se a mesma coisa havia acontecido com eles também. O perfil que havia postado o conteúdo era o mais estranho. Não tinha redes sociais associadas e não havia como entrar em contato com ele. Mas este não era o caso das contas que haviam usado a mesma melodia que ela. A princípio não havia nenhuma. Em algumas horas já haviam 2 e no final do dia eram 5. Escolheu uma delas, acessou o perfil e clicou no botão que a levava para sua conta no Instagram. Se chamava Sarah e seu perfil estava aberto. Então escreveu uma mensagem diretamente para ela. Olá, Sarah. Podemos falar? Preciso te perguntar uma coisa. Clicou em enviar e imediatamente percebeu que havia sido muito difusa. Teria sido melhor explicar diretamente o ocorrido. Mas não teve muito tempo para pensar sobre isso porque Sarah respondeu na hora. Isso acontece com você também? Sua história era praticamente idêntica. Ficaram conversando por um bom tempo. E ambas decidiram entrar em contato com o restante das pessoas que já haviam usado a música. Não foi possível com todos, mas formaram um grupo com 5. Estavam assustados, então deram uns aos outros os números de telefone e criaram um grupo no WhatsApp. A essa altura, os vídeos haviam aumentado ainda mais a tensão. Não eram violentos, mas podia sentir que paravam um pouco antes de um desfecho trágico. Os assistiam repetidamente, querendo encontrar pistas, mas não sabiam o que acontecia. E a criação do grupo só piorou as coisas. Uma das pessoas que estava nele enviou um link que permitiria detectar qualquer coisa estranha no telefone. Todos estavam com muito medo, então concordaram sem pensar. No começo tudo parecia normal, mas na manhã seguinte, todos tinham vídeos horríveis em suas galerias. Agora já eram totalmente explícitos. Podia ser visto alguém sequestrando pessoas pela rua para colocá-las em uma van preta. Depois, pessoas eram vistas chorando, ou até partes do corpo espalhadas. Era horrível. E o pior é que, por mais que tentassem apagá-los, ainda continuavam ali. A pessoa que havia enviado o link desapareceu completamente. 2 dias depois, também começaram a receber mensagens de texto ameaçadoras, com dados pessoais muito específicos. Sabia os seus endereços, o contato de seus pais e muito mais. Eles diziam que se fossem a polícia, algo ruim aconteceria. Tentaram manter a calma, mas logo os membros do grupo começaram a desaparecer. Aos poucos foram acontecendo coisas estranhas. Pareciam acidentes, mas acabavam com alguém gravemente ferido no hospital, ou inclusive morto. Os demais assistiam ao noticiário na televisão e não podiam acreditar. Era verdade. Estavam sendo mortos. Maria foi uma das 2 últimas pessoas ativas naquele grupo. Tinha muito medo e sabia que não poderia evitar que algo ruim acontecesse com ela. Então acessou o TikTok do telefone celular de sua irmã e gravou um vídeo. Nele explicou o que estava acontecendo. Assim que foi postado, se tornou viral. Havia muitas outras pessoas sofrendo o mesmo. Era uma espécie de challenge macabro. Então a polícia começou a investigar. Mas quando quiseram entrar em contato com Maria, ela já havia desaparecido também. Havia sido atropelada bem na frente de sua casa. Acaso? Tudo começou em uma noite. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa um like. Vai ter parte 2. Tchau. Ah?